Bom dia, quem é o aluno que entrou agora? Nicole, bom dia. É Gabriel Oxi, quem é? Não pode estar entrando na sala sem foto e sem nome. Quem é o aluno? Por favor, se identificar. Bom dia. Ok, não era nem para Bom aceitar. dia, Sandra. Bom dia, amore. Saudade de vocês. Também tô com Aguardar, saudade. aguardar os colegas entrarem. Bom dia. Gabriela, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Saudade de vocês. Gabi, era tu, Gabi. Bom dia. Eu falei, vou deixar entrar e vou ver quem é. Se for um hater, a gente elimina. A gente vê o que faz. Bom dia a todos. Bom dia, Giovana. Vocês ficam jogando aí, né? Acontece isso muito. Oi, Emily, tudo bem, amor? Saudade de vocês. Acontece isso muito, muito. Muita saudade de vocês. Espero que todos estejam se cuidando direitinho, hein, gente? Bom dia. Possam ter descansado nessas férias diferentes, porque na verdade todo mundo já estava em casa, apenas não estavam estudando esses dias, né? Ter para viajar tá difícil, tudo fechado, tudo muito difícil, mas espero que tenham conseguido descansar. Agora só falta um semestre aí, graças a Deus, para a gente encerrar. Bom dia, Camila, meu bem. Estou aguardando só um pouquinho para ver se mais colegas vão entrar em sala, tá bom? Caso não entrem, a gente vai começar. Eu hoje vou começar, eu sei que vocês estão sem livro, mas hoje eu já vou começar o capítulo 19, falando sobre espaço geográfico urbano, sobre a urbanização aí no mundo, algumas das principais características da urbanização, enfim, a gente já vai começar com a aula, tá? Eu só vou aguardar mais uns minutos, nós temos dois horários aí. Bom dia, Jamile. Lembrando que um horário a gente fica, o outro a gente sai, depois volta de novo, porque eu gravo em duas partes, porque senão fica muito longo e aí fica mais ruim para subir o vídeo lá no YouTube, tá bom? Eu não sei se os outros professores já deram recado para vocês, mas a Valéria pediu para avisar que a partir, provavelmente, bom dia, amor, provavelmente a partir de hoje, ela deve estar mandando lá na sala do Google novos links. Nós tivemos que fazer algumas adaptações, então vai estar mandando novos links. Então fiquem atentos para ver se vai mandar, tá? Quem for representante de sala, não lembro se é a Jamile, eu acho que é a Jamile, mandar no grupo esses links, porque tem gente muito desligada. É capaz de estar com um link novo, vocês estarem estudando e ter gente que vai estar lá simplesmente na outra sala esperando a gente entrar e a gente está em outro link, tá? Deixa eu ver aqui. Às vezes meu computador faz um barulho e parece que o microfone está ligado. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado. Tem não. O computador às vezes faz um barulho, parece que está com o microfone ligado, mas não está não. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá? Gente, o segundo ano, esse bimestre, eu fiquei um pouco preocupada. Pouca gente entregando atividade, acabou que algumas pessoas ficaram de recuperação, então ficarem mais atentos, tá? Às atividades, ficar mais atento às provas. Tem gente tirando nota baixa na prova. Não é porque a prova é de consulta que você vai fazer de qualquer jeito, né? Vamos se esforçar mais, fazer as provas direitinho, fazer as atividades. Eu simplesmente pedi mapa mental, teve gente que não mandou, então ficar mais atento aí. Não vou aceitar. Bem, gente, alguém mandou o convite aqui com um nome muito esquisito, provavelmente é de jogo, então avisem aí no grupo. Quem entrar, a favor, entrar com o nome, com a foto, não entrar com o apelido, que eu não aceito, tá? É DH alguma coisa. Eu não sei nem do que se trata. Então, bom dia a todos.
Teve gente aí que passou também, vocês têm que se dedicar mais, fazer as atividades. Tem gente que, porque está em casa, não está fazendo atividade, não está mandando atividade, e aí escapa por um pouquinho, né? Então, vamos, eu acho que vocês têm tudo. Bom dia, Isabela. Eu acho que vocês têm tudo para tirar notas boas, para passar com notas boas, né? Tá passando com seis, gente, por favor, vocês estão fazendo ensino à distância, estão fazendo prova com consulta, não é possível, né? E outra coisa, o que me preocupa não é questão de prova com consulta ou não, enfim, isso aí para mim já é mais uma formalidade, é o aprendizado de vocês, né? Então vamos se dedicar aí ao aprendizado. O que importa é vocês estarem aprendendo, né? A nota da prova agora, para mim, eu avalio mais como uma formalidade que vocês têm que fazer, tá bom? Yasmin, bem-vinda, tudo bem? Bom dia. Então vamos lá, gente. Vamos começar no slide. Eu já vou estar introduzindo o capítulo aí 19, tá? A matéria do capítulo 19. Nós temos duas aulas hoje. Nós temos essa primeira, ela vai se encerrar às 11h55. Aí a gente sai. Linda. Aí a gente sai às 11h55 e volta meio-dia novamente, tá? Esse slide é cheio de firula, porque eu já tinha feito antes ele. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, o título, deixa eu voltar aqui de novo, é o seguinte: espaço geográfico urbano. Então, quando a gente fala em espaço geográfico urbano, a gente tem que relembrar, ou pelo menos entender o que, que vem a ser a urbanização. Se eu estou falando do urbano, eu tenho que falar da urbanização. Então, por isso eu coloquei esse trechinho aí para vocês. Urbanização, aumento da população da cidade em relação à população do campo. Então, aí eu tenho formada a urbanização, né? Então, ao contrário do que muitos pensam e observam, né? Nem sempre nós tivemos mais áreas, população urbana do que rural. Então, a gente vai ver aí que em alguns períodos nós tivemos muito mais população rural do que urbana. E isso só consegue ultrapassar isso aí pelos anos 2000. Então, a gente vai estar analisando isso daí. Eu não coloquei os dados aí do livro de vocês, enfim, não projetei, mas daqui para a semana que vem provavelmente eu irei projetar aí para vocês, né, na nossa próxima aula da segunda-feira, o livro para a gente poder estar vendo e debatendo isso daí. É lógico que a gente não vai ficar lendo o livro, mas pelo menos para a gente ver algumas coisas. Vamos lá. Então, o primeiro título que vocês vão ter lá no livro é um mundo urbano e suas conexões com os espaços rurais, né? Então, vamos lá. Parece que tem alguém solicitando entrada em sala. Nicole. Bom dia, Nicole. Nós estamos começando a ver aí o primeiro capítulo desse bimestre, tá, Amore? O capítulo 19. Então, o primeiro título que a gente vai ter aí, um mundo urbano e suas conexões com espaços rurais. Por quê, gente? Porque o urbano e o rural sempre teve conexão, né? Um interdependendo mais do outro, né? O rural antes fornecia muito, abastecia, era mais, como posso dizer, o urbano era muito mais dependente do rural. O rural, a dependência básica que o rural tinha do urbano é a questão da compra de produtos, né? O rural produzia e vendia para o urbano. Hoje, com a Revolução Industrial, a Revolução Agrícola também, a gente vai depois falar um pouquinho sobre isso, é uma troca, né? O urbano fornece, por exemplo, os insumos agrícolas, como adubo, inseticidas, plantas geneticamente modificadas, além disso, as maquinários, a colheitadeira, a plantadeira, entre outras coisas, para o rural, e o rural fornece aí os alimentos para o urbano, continua fornecendo, porque a gente sabe que a maior parte dos nossos alimentos vem exatamente desses espaços rurais. Bom, vamos começar aqui. Então, aí, logo na entrada desse capítulo, eu vou ter esse gráfico. E esse gráfico ele vai mostrar o seguinte: a evolução da população urbana da China em 1.000 habitantes. Bem, professor, eu estou falando de urbano, de rural, por que lá vem logo a China? Porque a China, a gente vai ver ao longo do texto, que é um dos países que mais, é o país que mais cresceu aí, principalmente em relação à urbanização, economia, enfim. Então, se vocês observarem aqui, embora eu esqueci, eu cortei aí as cores, então só para lembrar, aqui vermelho eu tenho a população total, tá? Quem está de verde é a população urbana e quem está de amarelo é a população rural. Então, em 1980 eu vejo que eu tenho sim uma população total grande aí na China, né? A gente vê aí 900 milhões, assim, mil habitantes,
mas eu tenho uma população urbana menor, né, do que a população rural. A população urbana é a verde e a população rural é a amarela. Então, em 1980, embora eu não marquei, que eu costumo gostar de estar marcando, então tem uma população bem maior, né? E aí, a partir de 1990, começa o crescimento chinês, né? Que é exatamente, os diversos países do mundo começam a fazer suas aberturas, né, o colonialismo, enfim, e aí começa o crescimento chinês. Já em 2000, eu também já tenho aí um aumento maior, então, relativamente aumenta a urbana, diminui a rural. Em 2010, praticamente no mesmo patamar. E já quando eu chego de 2015, eu tenho a ultrapassagem aí da população urbana em relação ao rural. E isso é uma característica, na verdade, da maior parte dos países do mundo, né? Lembrando que a urbanização, a gente vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho, ela vai começar primeiro nos países desenvolvidos de uma forma ordenada e depois ela vai passar para o subdesenvolvido de uma forma mais desordenada. Então, em 2007, pela primeira vez na história da humanidade, a população humana mundial superou a urbana. Desculpa, a urbana mundial superou a rural. Então, o que acontece? Todo mundo pensa, nossa, porque a gente vive, né, no meio urbano, que a população urbana sempre foi, ou pelo menos grande parte da vida aí foi maior do que a rural, mas não, somente em 2007, ou seja, na década de 2000, no ano 2000 para cá, né? Não faz tanto tempo assim, embora a gente esteja em 2020, mas não faz tanto tempo assim. Né? O pessoal pensa que lá, desde 1950, 40, 30, a população urbana é maior. Não, sempre houve cidades, mas a população urbana ela só ultrapassa a rural em 2007. Por quê? Porque as características dos diversos países, principalmente os desenvolvidos, sempre foi mais em relação ao meio rural. Mas aí, quando entra lá a industrialização, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, aí eu tenho o êxodo rural, aí tenho a mecanização do campo, e aí eu tenho o pessoal indo para a cidade, na verdade, para suprir a mão de obra, até então, aí das indústrias que estão surgindo. Uma mão de obra pouco qualificada, mas que vai para lá para suprir. Vamos lá. Embora países como a Índia e a Nigéria apresentem elevado crescimento da população urbana atualmente, o principal elemento responsável por esse fato foi a progressiva urbanização de quem? Da China, verificada nas últimas décadas. Né? Então, aqui, quando a gente pega aqui, por exemplo, a China em 1990, o que eu tenho aqui? Na China, a famosa mecanização do campo. Então, quando em 1990 eu tenho a mecanização do campo na China, o que acontece? Se entra a máquina, sai o homem. Se antes eu preciso de 1.000 trabalhadores para fazer a colheita, agora eu preciso de uma única colheitadeira, de um único trabalhador para movimentar essa colheitadeira para fazer. Redução industrial, né, ou revolução industrial aqui, principalmente aqui atinge a China aqui em meados do ano 2000, né, embora a gente saiba que a revolução começa no século XVIII, na Inglaterra, é tardia aí, né, é a famosa maquinofatura. Então, isso aí também colabora nos anos 2000 aí para essa indústria, né, que vai aumentando na China e hoje é uma das maiores, como está falando aí, a China foi a maior progressiva aí no aumento de população. A gente vê ali em 2015, eu já mostrei isso para vocês, ela ultrapassa aí a população urbana, ultrapassa a população rural, embora exista bastante gente ainda na área rural. A urbanização chinesa tem sido considerada um dos fatores que mais impulsionaram a economia mundial na atualidade, como eu falei para vocês. Embora exista ainda uma grande parte aí, rural na China, mas as ZES, as zonas econômicas especiais criadas na China exatamente para promover essa industrialização, né? Ela vai estar aí sendo estando em destaque. Então, só para a gente recapitular, lembrando que somente em 2007 a população mundial urbana ultrapassa a rural. Então, não é um período muito longo. Às vezes cai na prova, vocês às vezes confundem, né? E a China é uma das maiores responsáveis aí pelo impulsionamento da urbanização, né? É um dos países mais populosos do mundo aí, junto com quem, gente? Com a Índia, né? China e Índia, os países mais populosos do mundo, inclusive a China, a gente sabe lá, fez o programa do filho único, né? Exatamente por causa da população crescendo muito, tinha toda uma fiscalização que reflete depois na população chinesa, a gente já viu isso, se eu não me engano, ano passado, a gente falou sobre isso, ou foi esse ano, não lembro, mas enfim,
A gente já falou, inclusive, dessa questão dos filhos únicos. Então, vamos continuar aqui. Ainda no gráfico. Os recursos mobilizados nesse processo são muito expressivos. Um caso emblemático é o da quantidade de cimento que os chineses consumiram em apenas 3 anos. Foram 6,6 gigatoneladas entre 2011 e 2013, né? Que é exatamente esse período em que a população urbana vai ultrapassar a rural. Mais do que os Estados Unidos em todo o século XX, 4,5 gigatoneladas. Né? Isso caracteriza a urbanização, porque se eu vou construir, se eu vou sair do campo para a cidade, eu vou começar a construir prédios, construir casas, construir avenidas, vou fazendo o quê? Toda uma infraestrutura. E é lógico que em cima disso eu vou gastar aí, é só um exemplo, enfim, que o livro de vocês vai trazer, uma quantidade muito grande de cimento, né? Que é a base para se fazer prédios, casas, enfim, concreto, entre outras coisas. Vamos continuar aqui. Entre os países industrializados, a China vem sendo um dos últimos a apresentar o fenômeno da urbanização. Havia superado a rural desde o fim da década de 1960. Né? A gente viu ali em 2015, ali está falando da população, enfim, de outros lugares, acredito. Deixa eu ver se aqui está um pouquinho confuso. Entre os países industrializados, a China vem sendo um dos últimos a apresentar o fenômeno da urbanização. Havia sido superado a rural desde o fim da década de 60. Enfim, depois eu vejo o que é isso daí que eu passei para vocês. Por exemplo. Ah, tá, gente, aí tá faltando uma palavra aí. O Brasil, onde a população urbana, é porque eu engoli a palavra, o nome do nosso país aí. Eu acho que eu tava com fome na hora que eu montei. Então, na verdade, aqui, ó, faltou assim. Como, por exemplo, no Brasil, que havia superado a rural desde o final da década de 60, tá? Onde a população urbana. É porque faltou, por isso que eu falei, ficou confuso. Se lá está mostrando que 2015 que superou, como é que eu coloquei? Então faltou a palavrinha mágica aí, o Brasil. Antes de mandar para vocês, eu vou ver se eu coloco isso aí direitinho. Isso aí está no livro de vocês, tá? Vamos continuar aqui. Continuando ainda. Esse processo já atingiu, em períodos anteriores, as potências industriais da América Anglo-Saxônica e da Europa. Outros países desenvolvidos, como Japão, Austrália, Nova Zelândia, Israel, e a maioria dos chamados países emergentes, ou de industrialização tardia, como o Brasil, onde a população urbana, ali está aquele texto lá, tá vendo? É porque aqui lá não era para estar lá, não, onde a população urbana já havia superado a rural desde o fim da década de 1960. Não sei por que esse trecho foi parar lá. Então, o que a gente tem que lembrar é que, como eu falei para vocês, daqui a pouco eu vou estar frisando isso aí, a primeira etapa da urbanização, ela acontece de uma forma ordenada nos países desenvolvidos. Como assim ordenada? Cidades planejadas, tudo com muita cautela e organização. A segunda fase da urbanização, ela já acontece de uma forma desordenada. Cidades não planejadas, né? Por exemplo, as pessoas criando essa favelização, a verticalização, os morros, e eram os países subdesenvolvidos. O Brasil entra na parte dos países subdesenvolvidos, na segunda parte da urbanização. Muitos países pobres, apesar de pouco industrializados, também registram, por fatores diversos, a maioria da sua população habitando as cidades. É o caso da Líbia e de outros países situados em regiões desérticas, onde os rigores do clima dificultam a formação de um contingente expressivo da população rural. Então, existem fatores diferenciados para ter uma urbanização. Primeiro, o desenvolvimento, a industrialização, principalmente nos países desenvolvidos, depois nos subdesenvolvidos, né? E depois, fatores climáticos, como, por exemplo, um deserto e naturais, né? Um deserto, a região de deserto, o clima desértico, que não permite com que as pessoas vivam em áreas rurais e sim em cidades, tá bom? Então, vamos continuar. Então, vamos ver o mapa, que apresenta que parte dos países do mundo já apresenta a maioria da população vivendo em cidades. Daí já é lá da página 6 do livro de vocês, tá? Eu estou seguindo o texto exatamente igual do livro, as gravuras também. Então, o que a gente pode olhar? O que a gente pode observar aqui? Que os países desenvolvidos, né, já praticamente atingiram o topo da industrialização, da urbanização. É lógico que o Brasil está entre eles aí, não é desenvolvido, enfim, é emergente, mas principalmente os países desenvolvidos, aqueles que começaram a industrialização, enfim,
e de uma forma, como eu falei para vocês, planejada. Então, aqui a gente vê, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, tem países europeus aqui, né? Temos também aqui da Oceania, tá? Então, o que a gente pode observar é isso, né? Que esses países, grande parte dos países do mundo, é lógico, com exceção aí a gente vê a África, né? Com alguns países que ainda com um pouco, 50% mais ou menos de urbanização, mas o que a gente pode notar aí que grande parte dos países do mundo, principalmente desenvolvidos, já atingiu quase 100% aí da sua urbanização. Praticamente não existe campo, área rural, já está tudo bem misturado, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a explicação ali do mapa, vamos ver aqui. Eu coloquei. Até 1950, apenas 30% da população mundial era urbana. Lembra que eu falei para vocês? A partir de 2007. Então, o que a gente vê? Uma grande parte, 70% da população do mundo era o quê, gente? Rural. Né? Então, vamos continuar. Processo lento e gradual restrito aos países desenvolvidos. Por quê? Eu já expliquei isso para vocês. Os países desenvolvidos fazem uma urbanização de uma forma organizada. Cidades planejadas, tudo muito organizado. Então, vai fazendo lá a sua, por exemplo, infraestrutura, criando estradas, criando redes de esgotos, água, luz, tudo de uma forma mais organizada. Isso aí até 1950, né, depois de 1950, a gente vai ter aí um aumento da população urbana. Né? Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente tem um gráfico aí, antes de colocar, porcentagem da população residente em áreas urbanas por região, de 1950, aí eu coloquei as cores direitinho, a 2030, né? Nós estamos em 2020, então aí é uma projeção, né? 2020, nós estamos bem aqui, esse gráfico, quando foi feito bem antes, um pouco antes, se eu não me engano, 2019, por aí, 2015, enfim. Então, aqui a gente tem uma projeção disso daí, né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, por áreas, né, gente? Se a gente pegar aqui a América Latina, onde a gente está entrando, onde a gente está morando, né? Então, aqui vocês vão ver que há um alto grau aqui de urbanização, né? A América do Norte nem se fala, entrando aí principalmente o Canadá e os Estados Unidos. A Oceania, um aumento menor. Aí, quando a gente pega lá países principalmente subdesenvolvidos da África, que tem um baixo índice de industrialização, eu vou ter menor número de urbanização, né? Então, países da África, por exemplo, até a projeção de 2000, se vocês observarem em 30, a América Latina passando já até a Oceania, né? Que a gente consegue ver, desculpa, América Latina não, América do Norte, né? América Latina vai estar ali páreo já, quase com a América do Norte, assim como em 2020. Por quê? Porque a gente tem uma industrialização, embora a nossa urbanização não é feita de uma forma ordenada. Como reflete esse não fazer de uma forma ordenada? Exemplo, nosso trânsito, engarrafado, completamente engarrafado, não que não aconteça. Vocês já viram as autoestradas nos Estados Unidos, né? As pessoas viajando sem nenhum tipo de engarrafamento, de uma forma bem mais prática. Por quê, gente? Porque é um planejamento, né? E no nosso caso não há uma urbanização que muita violência, não que nesses países não exista isso, né? Mas é lógico que o nosso é mais gritante, pode-se dizer assim. Então, primeiramente, o gráfico demonstra a urbanização como uma tendência global. A gente vê aí praticamente todos os continentes do mundo tendo aí a globalização. Visto que o processo avança significativamente nas regiões que, assim como a China, até algumas décadas atrás, ainda era um pouco urbanizada, especialmente na África e na Ásia, né? Então, a África, a gente vê que vai ser o grande responsável por quase total urbanização do mundo, né? O continente africano é o que está indo mais devagar, principalmente países que ainda vivem guerras civis, têm muita dificuldade, então é um pouquinho complicado. Então, só recapitulando o que a gente viu até agora, tá? Eu não vou ler tudo de novo, não, deixa eu voltar aqui rapidinho, não vou ler tudo de novo, não, tá, gente? Eu só vou recapitular, voltar tudo, deixa eu minimizar ali, é mais fácil. Só para recapitular o que a gente viu até agora. Então, urbanização, aumento da população de cidade em relação à população do campo. Então, só lembrando, até 2007,
Somente em 2007 que a população urbana ultrapassa a população rural. Isso com uma ajuda muito grande da China. China, país que até então, né, até meados aí de 2010, ainda existia mais população rural do que urbana. Depois, a partir de 2015, isso daí é ultrapassado, né? Então, aí deu até um exemplo da questão do cimento que a China utilizou, uma grande quantidade de toneladas de cimentos, porque quando eu tenho uma população urbana, eu tenho que ter infraestrutura para essa população, né? Lembrando também aí que a urbanização ela acontece primeiramente, né, nas áreas, nos países desenvolvidos para depois estar acontecendo nos países subdesenvolvidos. Então, essa urbanização, quando ela acontece nos países desenvolvidos de uma forma mais organizada e nos países subdesenvolvidos de uma forma menos organizada, né? Então, só lembrando que então, primeiro vai acontecer onde? A Europa, a América Anglo-Saxônica, que ela vai pegar Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, tá? Então, nesses países acontece primeiro de uma forma mais organizada, tá bom? Então, vamos continuar, só para a gente relembrar, como eu falei, eu não vou ficar lendo, só para reforçar aqui. E aí a gente tem um mapa que, observar esse mapa, a gente percebe que grande parte da população dos continentes do mundo vai estar sendo urbanizado. Como eu falei, os países desenvolvidos, a urbanização já atingiu quase 100%, né? Então, é uma urbanização muito grande. Por quê? Industrialização, planejamento, tudo isso ajuda aí no crescimento dessas cidades. Então, vamos continuar aqui. Eu também mostrei, então aí eu expliquei que até 1950 apenas 30% da população mundial era urbana, né? Por quê? Porque era de uma forma gradativa, eu ainda não tinha grande parte dos países industrializados, a industrialização chega de forma tardia, né, nesses países, nos países subdesenvolvidos, então a urbanização, na verdade, estava acontecendo mesmo, de fato, nos países desenvolvidos. Depois começa a ocorrer nos países subdesenvolvidos, vamos continuar. Só recapitulando o que a gente viu, aí tem um gráfico, né, que mostra exatamente essa tendência, principalmente impulsionada aí, né, dos diversos continentes do mundo, à urbanização. O que vai levar, o continente que vai ajudar e vai levar o nosso mundo, né, a ter um maior ainda elevado ao índice de urbanização vai ser a África, né? A África, ela embora esteja lentamente esse continente, os países desse continente se urbanizando, mas futuramente a gente sabe que a tendência é que se urbanize cada vez mais. Bom, então é basicamente isso aí. Vamos continuar agora. Apesar, o mundo urbano e suas conexões com o espaço rural, aqui já é um outro título, por isso que eu falei para vocês que eu revisei, né? Esse primeiro, que era ainda um mundo urbano com as conexões com o espaço rural, mas agora a gente já vai começar um outro tema dentro desse título. Apesar da interdependência do espaço urbano e rural, ainda persistir uma das consequências decorrentes da crescente urbanização mundial é que as cidades tendem a exercer cada vez mais um papel hierárquico em relação aos espaços rurais. Merece destaque os fatores que justificam essa hierarquia, né? Então, o que isso significa, gente? Significa que, como eu falei para vocês, quando eu tenho mais o espaço rural do que as cidades, população principalmente, né? Eu tenho uma influência maior do rural urbano, né? O rural, ele basicamente fornecia tudo e fornece em questão de alimentos, e o papel da cidade era basicamente comprar esses alimentos. A partir da Revolução Industrial, não, né? Então, vamos lá. Dependência crescente do campo em relação aos produtos manufaturados nas áreas industriais, né? Então, eu tenho aí que tipo de dependência, né? Principalmente aí os maquinários, né? E além disso, a transformação, lembra? As commodities. Eu não sei se vocês lembram, aqueles produtos que são vendidos nas bolsas de valores, né? Os produtos agrícolas. Então, eu posso ter ele in natura, como assim? A laranja, eu posso vender laranja, vai ter um preço menor quando eu vendo ela in natura, da forma que eu retiro, do que aquela produzida o suco de laranja na caixinha, vai ter um valor muito maior. Vamos continuar.
Concentração da oferta de serviços nas cidades, bancários, hospitalares, educacionais, de comunicação, entre outros. Então, as cidades, elas acabam aí ocupando um espaço maior de serviço. Então, quando a gente fala de urbanização, a gente tem que ligar um termo também chamado êxodo rural, que foi a saída do campo para a cidade. Por quê? Porque a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, eu começo a implantar no campo, né, os maquinários, como eu falei, as colheitadeiras, as semeadeiras. Isso faz com que perca-se uma mão de obra no campo. Além disso, também a gente tem a questão da grilagem de terra, vocês já sabem disso, né? Da tomada de terra desses trabalhadores. Então, esses trabalhadores eles acabam indo para as cidades para suprir ali a mão de obra, principalmente nas indústrias. É uma mão de obra pouco qualificada, mas precisava de trabalhador na indústria, né? Então, ele sai do campo, que acaba se mecanizando, de uma certa forma, e vai para as cidades. E da cidade, a gente escuta muitas pessoas falar, por que saiu do campo e veio para a cidade, ou saiu do interior, né? Muita gente fala assim. Melhores oportunidades de emprego, né? Eu não vou ter uma única área ali, aquela área rural, eu oferecendo emprego. Na verdade, eu vou ter uma gama de opções. Para isso, basta também ter estudo. Vamos continuar aqui. A geografia das redes é uma ferramenta muito útil para interpretar a importância das cidades no mundo globalizado. Confira a seção a seguir. Então, vamos lá? Isso daqui é um filmezinho que eu vou colocar para vocês, da hierarquia da rede urbana e mundial, tá? Que basicamente a geografia das redes. Eu só quero ver, porque falta 3 minutos, não, falta mais um tempinho, né? Eu vou passar, eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo, se não der, eu continuo o mesmo filme na próxima aula. Vamos lá? Só para a gente entender um pouquinho dessa hierarquia. O que seria essa rede urbana? As cidades estão conectadas populacionais, sociais, culturais e econômicos. Quanto maior a urbanização e industrialização, mais complexa é a rede urbana, interligando cidades com diferentes funções e estruturas. A rede urbana sendo um conjunto de cidades interligadas através de sistemas de transporte e comunicações, contendo cidades de diferentes tamanhos, cidades pequenas, médias e, em menor caso, as metrópoles. Uma cidade é mais ou menos atrativa dependendo do papel que ela exerce. Assim, uma cidade grande, por exemplo, possui setores de serviço, como saúde, transporte e educação, mais desenvolvidos, uma maior oferta de trabalho, opções de lazer e mercado consumidor, gerando maior atração populacional. Uma cidade pequena depende do espaço rural. Ao observarmos a hierarquia urbana, temos um modelo claro
Gente, aí na verdade está falando um pouquinho da questão brasileira. Está falando um pouquinho da questão da urbanização brasileira, mas o que eu queria que vocês entendessem é a hierarquia da rede urbana. O meu vídeo ficou um pouquinho baixo, porque na hora de gravar eu esqueci de tirar o fone do computador, e aí gravou um pouquinho baixo o vídeo, tá? Depois eu vou ver se eu consigo gravar esse vídeo mais alto novamente, tá bom? Tá tendo uma interferênciazinha de música aqui em casa, enfim, na vizinhança, mas eu acho que dá para vocês continuarem escutando. Então vamos aumentar aqui. Então, acho que deu para vocês entenderem que, segundo Milton Santos, na verdade, a gente vai estar falando um pouquinho até dessa questão das conexões aí, né? Essa hierarquia hoje tem muito a ver com a questão da tecnologia, com a questão da influência de cada cidade dentro de um país. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, no mundo globalizado, algumas cidades se configuram como centros de poder, que é o que a gente viu, em escala planetária. Como assim, gente? Eu vou ter as bolsas de valores, né? Eu vou ter aquelas cidades que influenciam. A gente vê, por exemplo, Nova York, que a gente vê que é muito. Aqui em Brasília, por exemplo, né? Não vou nem falar planetária, enfim. Aqui no Brasil, a gente poderia colocar como topo assim, São Paulo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê shows vindo para cá e não vem aqui, vai em São Paulo, porque tem maior influência dentro do país, principalmente em relação a negócio, bolsa de valores, enfim. Ao centralizar e coordenar as atividades que promovem a integração dos países ao mercado internacional, torna-se referência estratégica na rede urbana mundial, é o que eu falei para vocês. São Paulo, por exemplo, é onde eu tenho as bolsas de valores, funcionamento hoje, embora não seja mais uma coisa fixa, né? As bolsas de valores é mais virtual, mas era onde é o coração do Brasil, o coração cultural, o coração econômico do Brasil está ali concentrado em São Paulo. Então aí há uma discussão ainda se São Paulo seria uma cidade global ou só nacional, mas como eu falei, Nova York, entre outras cidades do mundo. Vamos continuar. Elas são conhecidas como cidades globais e apresentam algumas características comuns. Como eu falei, São Paulo, alguns estudiosos discutem, falam que não seria, outros falam que sim, que seria, tá bom? Vamos lá. Comando atividades produtivas, não apenas em nível local, né? Então, por exemplo, São Paulo, a gente vai pegar aqui, eu estou dando exemplo de São Paulo, porque é aqui no Brasil. A gente depois vai estudar a parte dessa questão do Brasil, mas enfim. Ela vai ter uma atividade produtiva, as indústrias, vai distribuir aquele material ali, por exemplo, a indústria de carro, a Fiat, vamos colocar aquele carro não só ali para a região de São Paulo, vai distribuir para todo o Brasil, né? A gente vê aqueles caminhões que é chamado cegonha, chegando em diversas partes. Embora a gente se sabe que a industrialização é diferente, a gente não estoca mais mercadoria na industrialização. Quando você, por exemplo, vai comprar um carro zero, você vai escolher tudo que você quer, você vai encomendar esse carro, porque não fica em estoque. Pouquíssimos carros ficam em estoque, basicamente só os da amostra ali, né? E aí depois eles vão enviar para você, vão fabricar de acordo com o seu pedido e vão enviar. Né? Hoje em dia não é, por exemplo, aquele T lá, o carro T da Ford, que antigamente se produzia assim em larga escala. Por que isso? Porque a gente sabe, fugindo um pouquinho do assunto aqui, que com a crise de 29 eles observaram que tudo que ficava estocado poderia ficar encalhado e nunca mais vender. Então isso é um prejuízo, né? Então hoje as fábricas observam que é muito mais fácil você esperar se encomendar, fazer a encomenda para você fabricar. Né? Tem estruturas financeiras por onde transita boa parte dos fluxos de capitais que movem os mercados internacionais, que é o que eu falei para vocês, as chamadas bolsas de valores. Só vou encerrar aqui essa parte, gente, para a gente sair e entrar de novo. Pois vamos lá, daqui 5 minutos. Continuando. Concentram as sedes das mais importantes empresas internacionais. Como eu falei, por exemplo, São Paulo a gente tem a Fiat, tem a Nestlé, tem várias empresas. É lógico que no Brasil inteiro a gente tem, mas principalmente São Paulo já foi maior, tinha o ABC Paulista, o ABCD Paulista, que tem uma grande concentração. Continuando. São centros de produção e transmissão de tecnologia de ponta. Aí tem um texto chamado Conexões no livro de vocês, que fala a introdução à geografia de rede. Então, essas cidades, principalmente, que tem aí a famosa terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica informacional, exatamente é aonde que eu vou ter aí os centros dos poderes no mundo. Vai lá. Ofertam serviços especializados, principalmente relacionados ao meio técnico-científico, que eu acabei de falar para vocês. Continuando. Então, agora, gente, eu vou voltar para a sala. Nós vamos encerrar essa primeira aula. Espero vocês daqui a pouquinho na segunda, tá?
Então, vou esperar vocês daqui a pouquinho na segunda, daqui 5 minutos. Tomem água, hidratem-se. Pode pegar o prato de comida, eu deixo para, se estiver se alimentando, se alimente na frente do computador, nada de ficar deitado. Geralmente, igual eu falei, cria uma rotina de estar sentados, vocês estão sem um livro, mas para acompanhar direitinho, tá bom? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula daqui 5 minutos. Beijo!